Isso. Eu faço que lá. Aí só colocar lá mesmo e conectar o... Mas eu tenho que virar a câmera aqui, não? Oi? Eu tenho que virar a câmera, Não, não? mas a gente pode ir. Deixa eu ver, Não, porque aí tá aparecendo pra mim. Tá aberto aqui? Ah, tá virando. Tá virando, hein? Joga pra cima. Aí. Eu tenho que virar essa câmera. Ali, isso. Vai, agora vai. Agora vai, hein? Conversa. Tem que ver. Isso aqui. E oi. Som. Fazer igual a voz de radialista do presbítero Luiz. A paz do Senhor. Ou. Oi. Você jogou no grupo lá? Jogou no grupo? O link? É coisa faz sem. Preciso da. Eu tô precisando que abra aí para ver como é que tá o som e mandar no grupo. O link. Oi. Dois. Oi. Alô? Você ligou o Data Show? Ele liga onde? Ele? Lá nele mesmo? Dois. Oi. Tá saindo. Dois. Oi. Não, só e tá filé. Só o celular tem que acertar. Ah, tá. Uhum. Chega o celular, pode chegar, o celular tem que ficar aqui, então. Chega mais à frente do celular. Tira essas cadeiras e chega mais à frente do celular. É. Aí só joga o slide ali, qualquer coisa. E aí, Vou botar aqui para apresentar, então. você vai fazendo devagarzinho aí, qualquer coisa, você joga o slide lá no... Porque tem que compartilhar a tela no negócio. Oi. Então, é isso aí. Chega para frente. O celular. Pode tirar essas cadeiras aí, ó. Botar no lugar dessas cadeiras.
Mais, pode chegar tudo para frente. Aí. É isso aí. 1, 2. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos para iniciarmos com internet ou sem. Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, nós te rendemos graça mais uma vez, te adoramos, te glorificamos porque tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelas ricas oportunidades a qual o Senhor tem nos concedido, a qual o Senhor tem nos proporcionado. Abençoe, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos livrar de todo mal. Eu que oro e deixo entregue nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Oi, tá melhor. Oi. Melhorou. Qual o microfone é esse? Verdinho. Tá transmitindo, tá, né? Oi? Você jogou o link pro pessoal? Joguei agora aqui. Viu? Não, tá bom. Dá pra ver, eu só preciso dos slides ali na tela. Não precisa nem jogar no celular, não. Só jogando na tela já tá bom. Vai pra tela agora. Também. Tem gente em casa, aí quando ele não joga na tela, ele vai conseguir entrar no celular lá. Depois disponibilizo também no WhatsApp também, porque ficou mais fácil. Aí tá muito... Manda no WhatsApp, aí não precisa jogar no celular e acompanham lá. Sim. Aí, Lazinho, olha lá. Irmãos, boa noite. Nós vamos estar dando início aí. Como eu só o retorno está dando microfonia, não? Aí hoje nós vamos dar início aí a mais uma matéria, né? Mais uma unidade, a unidade 2. Na aula passada a gente falou sobre os livros, a poesia hebraica, né? Os livros poéticos, como tal, como Provérbios, Eclesiastes, e assim sucessivamente. Semana passada a gente deu uma corrida grande, porque só eram 34 slides, era muita coisa, muita informação. E esse agora já não veio com tanta informação. Por isso que eu falei que eu quero deixar um tempo para a gente dialogar um pouquinho sobre o tema. Então, são quantas horas agora? 7h42. Então, creio que umas 8h20 eu já passei o conteúdo. E depois a gente vai abrir espaço aí para os irmãos aí dialogar aí sobre o tema. Então, essa unidade, nós vamos falar sobre os livros proféticos e o profetismo na vida de Israel. Então, assim, é mais voltado para a questão do Antigo Testamento, né? Essa questão profética, essa questão da profecia, e sempre traz algo problemático para a gente, né? Porque quando a gente faz uma análise do profeta do Antigo Testamento, o profeta da essência bíblica, e em contrapartida nós vamos fazer uma análise dos profetas de hoje, nós vamos perceber que os profetas de hoje estão muito longe daqueles profetas realmente bíblicos. Então, aí a gente entra em várias vertentes, em várias controvérsias sobre o assunto. Mas, primordialmente, nós vamos falar dos profetas do Antigo Testamento, porque nós temos aquela temática que profeta só foi até João Batista, né? Então, assim, o Novo Testamento se tem o dom da profecia. Então, a gente vai ter vertentes que vai alegar que o ato, não o ato profético, mas a pessoa profeta, ela só é válida pela antiga aliança. E tem vertentes que defendem o profeta ser até hoje. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Cadê meus slides?
Vai pra tela. Pronto. Pode pular isso, se você conseguir. Quer que apague aquela Acho que luz tem lá? que apagar aquela luz lá, ó. Tá dando reflexo. Fazendo um favor. Ou também a resolução. Mas mesmo assim tá claro. Mas tá bom, eu consigo enxergar ainda. Apesar que eu tenho que marcar, eu tô com o exame marcado aí para aumentar o grau. Então vamos lá, os livros proféticos e o profetismo na vida de Israel. Introdução. O profetismo foi atividade comum e de extrema importância na comunicação do Criador com o seu povo. Pelos lábios e penas dos profetas, Deus falou aos reis, sacerdotes, levitas, estrangeiros e ao povo de maneira geral. Este é o assunto que ocupa nossa unidade, sobre a qual nós debruçaremos a partir de agora. Então, nós vamos falar hoje sobre esse profeta. O que são esses profetas? O que ele foi de extrema importância para o povo de Israel, né? O que ele acarretou naquela antiga aliança e qual foi as suas características principais. Então, era muito comum, né, se levantar profetas, e aí não se levanta profeta só de Deus, se levanta profeta de vários deuses. E ao levantar profeta de vários deuses, nós vamos ter essas complicações. Qual é o verdadeiro e qual é o falso? Qual que fala da boca de Deus e qual que não fala da boca de Deus? Nós vamos ver que temos qualidades de profetas, né? Como um exemplo muito claro são os profetas da corte, os profetas reais. O que são os profetas da corte? É aqueles que são pagos pelo rei para profetizar. Então, automaticamente, já que eles são pagos, eles vão profetizar aquilo que o rei quer, aquilo que o rei permite. Nós temos os profetas carismáticos, que são os profetas que vão denunciar o pecado. Esse ninguém quer ver. Ninguém quer ver esse, porque esses vão falar o que ninguém quer ouvir. Profeta da corte, todo mundo quer ouvir, porque eles vão falar aquilo que eles são pagos para falar. O carismático, ninguém quer saber deles, porque eles são baderneiro. Atrapalha a ordem do culto. Né? O profeta carismático, porque o profeta carismático é o profeta Jeremias, é o profeta Isaías. Vão denunciar o pecado, vão apontar o dedo, e ninguém quer esse pessoal por perto. Então, ou seja, a configuração do Antigo Testamento ela é uma configuração bem interessante. Por quê? Porque o verdadeiro profeta considerado pelo povo é aquele que verdadeiramente profetizava coisa boa. Não precisava ser de Deus, mas ele profetizava coisa boa. Então ele era falso profeta, ele era verdadeiro profeta para o povo. O falso profeta era Isaías, era Jeremias. Por quê? Porque não profetizava nada aquilo que o povo queria ouvir. Então, para o povo e para a cultura da época, ele era considerado como falso profeta. Vê como é que a configuração muda? Para nós, hoje, qual é o verdadeiro profeta? É Jeremias, é Isaías, mas para eles não. O verdadeiro profeta era o profeta da corte, aquele que profetizava coisa boa. Uma implicação para os nossos dias de hoje, né? A implicaçãozinha para os nossos dias de hoje, bem concernente, né? Então, ou seja, qual é o verdadeiro profeta? Sua chave do carro está chegando aí. Sua casa, ó, Deus está me mostrando aqui que a sua casa vai trocar, aqueles muros vão cair, vai levantar um muro novo. Os profetas. Agora, muitas das vezes aquele que chega e fala assim, é momento de nós consertarmos a nossa vida, porque Jesus está voltando e vamos consertar nosso altar. Você não vê um glória a Deus daqui. Esse é falso. Né? Então, assim, eu lembro de uma imagem muito interessante, foi no Gideões, onde levantou um senhorzinho e sentou o bambu. Para com esse negócio de ficar roubando dinheiro, fala que esse negócio foi considerado falso profeta para todo mundo. Até o digníssimo deputado Marcos Feliciano falou que era para afastar o velho. Depois de uns 3 meses, veio à tona. O pastor estava em pecado, nunca mais entrou no Gideões. Então, assim, mas para muitos foi considerado falso. Mas tudo que ele falou se cumpriu. E aí, é falso ou verdadeiro? Então, assim, nós temos essas configurações. Sim, sim, sim.
Pula aí, Rafael, fazendo um favor. Sim. Então vamos lá. O objetivo é apresentar os livros proféticos, a atividade dos profetas, que é conhecida na teologia como profetismo, expor os livros proféticos e seus autores, e seu tema e seu conteúdo. Mas hoje nós vamos ficar mais no que realmente é a palavra profética em si. Mais à frente, nas outras unidades, nós vamos ver todos os livros. Pode pular, Rafael. Então vamos lá, livros proféticos. O nome e conteúdo. Em todos os livros proféticos, os nomes dos livros são sempre os seus autores e mensageiros, sendo assim identificados em seu primeiro versículo, salvo o livro de Daniel. Então, quando a gente lê Isaías, a gente lê Jeremias, Joel, Jonas, automaticamente a gente vai ver que o nome do livro geralmente o autor leva o nome do livro, salve Daniel, né? Que segundo a questões literárias de Daniel, Daniel não foi quem escreveu, porque realmente, quando a gente lê o livro de Daniel, não parece que é ele que está contando os fatos, mas sim alguém contando os fatos dele. Então, assim, os livros proféticos, todos, e salvo o livro de Daniel, todos eles levam o nome do autor. Todos eles levam o nome do autor. Designações aplicadas aos profetas das Escrituras. Existem 5 palavras ou expressões que encontramos na Bíblia usadas para designar e nomear os profetas. Pula aí, que nós vamos ver os 5 nomes aí. Pode pular, Rafael. Primeiro, que eu mais gosto é o Navir, né, que está lá em Êxodo capítulo 7:1, Jeremias 7:25. É uma expressão hebraica que significa alguém que fala em nome de alguém ou em lugar de alguém. Intérprete, arauto, mensageiro, porta-voz. Os profetas ou os navios sempre antecedem sua mensagem com a expressão assim diz o Senhor. Isso é um profeta. Quer conhecer um profeta? É desse jeito aí. Então, ou seja, o navio, né, que é alguém que fala em nome dele. Então, ou seja, o profeta é alguém que fala em nome de alguém. Então, ou seja, ele nunca vai usar eu, né? Falo em meu nome. Então, o profeta, o navio, ele é sempre reconhecido como aquele que fala em nome de alguém. Então, toda vez que a gente vai ver uma expressão de um navio ou de um profeta, ele vai dizer, assim diz o Senhor. Já desse eu estava vendo um vídeo, às vezes eu perco tempo para ver esses vídeos, né? No vídeo dizia assim, eu tentei expulsar um demônio no nome de Jesus e não deu certo. Mas quando eu falei no meu nome, o demônio saiu. Então, assim, então, ou seja, o nome de Jesus não teve poder para expulsar o demônio, mas o nome dele teve. Então, assim, isso não é um reconhecimento de profeta, porque o profeta ele não é reconhecido pelo que ele tem de poder ou que ele tem agregado nele, mas sim em nome de quem que ele vai. Então, assim, o profeta no antigo Israel, ele é conhecido pelo nome de quem que ele vai. Então, ou seja, eu vou em nome de El, eu vou em nome de Yahvé. Então, ou seja, esse profeta tem característica. Ele não está vindo em nome dele, mas está vindo em nome de alguém. Muito conhecido também em algumas literaturas, em algumas bíblicas, principalmente as bíblias, né, de expressões católicas, tipo Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, ela vai trazer essa palavra nomenclatura vidente. O profeta ele era muito conhecido também pelo povo como vidente. Hoje nós temos uma forma de entender o vidente bem alegórica, né? Porque a gente entende o vidente como alguém que vai adivinhar alguma coisa, né? Então, ou seja, lá em 1 Samuel 9:9, ele vai falar essa palavra vidente. Eles eram assim chamados, pois viam o que os olhos humanos comuns não podiam ver. Não era por possuir profunda psicologia, inteligência única ou manifestações ocultas. É fato que Deus revelava a sua mensagem muitas vezes sob a forma de visões, mas esse nome se dá sobretudo pelo fato deles receberem a visão de Deus. Eles viam coisas como Deus as via e não
enganados pela aparência externa. Então, ou seja, por que eles eram chamados videntes? Porque esses profetas, eles viam coisas sobrenaturais. Eles não viam coisas sobrenaturais, coisas naturais, coisas a qual a gente pode observar aqui. Oh, eu olho para a irmã, ela está chorando, ok, estou vendo. Mas o profeta, o vidente, conhecido na Escritura Sagrada, é aquele que tem a capacidade de observar o que ninguém está vendo. Né? Aquele que tem a capacidade de olhar as coisas de Deus. E ao perceber isso, transmitir algo de Deus para as pessoas. Então, ou seja, o profeta em si, de Israel, era como se ele recebesse uma visão de Deus, era como não? Ele recebia uma visão de Deus, e essa visão de Deus, ele passava para as pessoas que não tinham a capacidade de receber essa visão. Então, ou seja, o profeta era uma pessoa separada por Deus para que pudesse transmitir algo que os seres humanos não podiam ver, mas que esse profeta tinha capacidade de enxergar. Então, ou seja, o que é o profeta? É essa pessoa que tem a capacidade de enxergar coisas de Deus e transmiti-la de forma sucinta para as pessoas que estão ouvindo. Receber algo de Deus. Essa é uma frase muito importante para nós. Receber algo de Deus. Então, assim, às vezes nós vemos esse ministério profético, né? Tem o profeta de Deus, né? Um dia desse eu vi um cartaz, né? Dizendo assim, venha, que o grande profeta de Deus está aqui, profeta fulano de tal, e vai revelar sua CPF. Assim, desculpa. É algo sobrenatural, já tive, assim, prazer, assim, de às vezes observar isso, mas qual a minha pergunta, porque eu sou muito crítico, eu sou muito crítico, qual a finalidade? Aonde Deus vai ser glorificado nessa questão? Se eu te mostrar o seu CPF. O que vai mudar na sua vida isso? O que vai mudar? Eu tenho uma irmã que lá da outra igreja que eu era, que veio, eu já contei isso aqui, e ela veio com uma pedrinha na mão e falou assim, ora aí e vê se isso mesmo o homem de Deus tirou isso de mim. A cabeça dela, me perdoe. Falei, minha irmã, se você está com dúvida, não foi de você, primeiro. E segundo, se você quer saber se isso é de seu mesmo, leve no laboratório e pede para fazer uma autópsia, alguma coisa desse negócio aí, um exame para que comprove que é seu mesmo. Então, ou seja, aí eu fiz a seguinte pergunta: o que aconteceu na sua vida depois disso? O que mudou na sua vida depois disso? Você continua fazendo a mesma coisa? Você já aceitou Jesus? Você já anda na presença do Senhor? Qual é a resposta? Estou esperando o momento certo. Então, assim, então, assim, a gente vai criando esse mecanismo perigoso, porque às vezes nós não sabemos. Essa semana eu estava fazendo um levantamento, um estudo que eu estava fazendo para fazer um artigo sobre o movimento pentecostal, né? E eu achei um artigo bem interessante da britânico, que ele diz mais ou menos assim, ó, no século passado, o maior desafio da igreja pentecostal, da igreja protestante, era de salvar almas perdidas para Jesus. E dentro desse comentário ele fala assim, e hoje nós temos dois desafios, tirar as pessoas que estão lá do mundo e trazer para Jesus, e salvar as pessoas que estão dentro da igreja. Porque hoje a gente luta muito mais para tentar permanecer as pessoas que estão dentro da igreja do que realmente ganhar essas almas para Jesus. E aí a gente perde o foco. Por quê? Porque nós temos que se preocupar com um monte de crente mimado que você não pode falar nada para eles, porque senão eles saem da igreja. Entende? Entende? Por que levantou fulano de tal? Por que ungiu fulano de tal? A briga é essa.
Por que que fulano de tal pregou no domingo? Por que fulano de tal dirigiu o culto no domingo? A briga nossa é essa, e o diabo está aí matando, o diabo está aí. Essa semana eu mandei um print para o pastor Davi de uma pessoa, o pastor Davi falou, Leandro, essa menina vai se matar. Os indícios direcionam que ela vai se matar. E a igreja brigando entre si internamente por isso. Entende? Então, assim, cadê os profetas? Entendeu? Então, assim, nós ficamos preocupados demais com o que você vai falar. Sim. Oi? Ah, tem que falar no microfone, pessoal. Vai embora? Ah, tá. Ah, tá. Pode falar. É. O Rafael, o amarelo. Amarelo. E, Ah, é. às vezes uma pessoa se apega muito mais em status, Sim. né? Se a pessoa se apegar mais a Deus, isso aí não abala ela. Por causa de quê? Porque está estruturado na presença do Senhor. Eu falo para você que em 2015, tinha várias pessoas para ser levantado, né, na igreja. O pastor vai, chegou uma pessoa ontem na igreja, ele foi e o consagrou pastor. E as pessoas que estavam dentro da igreja, que era o braço direito dele, se afastou por causa do que aconteceu. Aí, às vezes, não é a pessoa se apegar, mas às vezes é a decepção que a pessoa tem também. Sim, sim. Tem vários casos disso, né? Mas, assim, a investigação que a gente tem que fazer é uma análise que a gente tem que fazer da seguinte forma, né? Um exemplo. Vamos supor um exemplo. Pode ser, meu irmão. Fica à vontade. Vamos supor um exemplo. Eu quero trocar de ministério. Unidade 2. Vou citar um exemplo. Eu sou pastor. Lá na igreja Porteira de Fogo do Tapete Dourado. Exemplo. Não estou em pecado, não estou em desobediência, mas eu quero trocar de ministério. Eu sou pastor lá. Na mesma convenção, na mesma Assembleia de Deus, eu quero passar para cá. Eu vou ter que ser membro? Sim, mesmo patamar que estava lá. Então essa é a diretriz que às vezes as pessoas que estão inseridas dentro da igreja não entendem. Mas o que tem que ser? Tem que ser especificado, tem que ser explicado. Tá vendo? Ó, esse cidadão aqui está vindo para cá, ele era pastor do ministério tal, a carta está aqui, do pastor dele aqui, e ele agora é o pastor aqui. Então, assim, tudo que é combinado não sai caro. Entende? Não sai caro. Então, assim, esse é o grande problema hoje. Por quê? Porque, às vezes, assim, a liderança, às vezes, ela procura pessoas, profetas, né, para sacerdotes, e às vezes as pessoas que querem ser levantadas, elas acham que tem que ser levantadas, mas elas não mostram diretrizes para ter o levantamento. Entende? Então, assim, ok, rapaz, assim, igual um exemplo. Eu sou membro, eu quero ser levantada diácono. Eu não ajeito uma cadeira dentro da igreja. Eu chego na igreja, senta, planto a bunda na cadeira, não dou um glória a Deus, não dou um aleluia, não faço nada, não limpo uma igreja. O pastor chama para limpar não sei o que, não vou. Vai ser diácono aonde? Aí que eu te falo que vai ser um chamamento para status.
entende? Para status. Eu conheço uma pessoa, eu conheço um pastor, e ele gostava muito de fazer obra missionária. E eu conheci a missionária lá da igreja que eu era lá, né? E sempre iam eles, 4, e marcava, né? Os 4, um pregava no dia, outro pregava no outro dia, outro pregava no outro dia. E esse pastor hoje, ele tem pavor de pregar, né? Aí disse que quando chegava no dia dele, ele falava assim: "O missionário, prega hoje, porque eu tô doido demais." E não pregava. Toda vez que era na vez dele, ele não pregava. Então, ou seja, ali, isso é uma questão de ser status. Ou seja, se você colocar a mão no arado, não olha para trás, não. Então, assim, é isso que é o grande desafio do sacerdócio hoje. É um sacerdócio que pega o desafio e que coloca a mão e faça. Então, a gente vê muito essas questões, entendeu? Pula aí, Rafael. Homens de Deus, né? Uma outra nomenclatura em 1 Reis 13:4, 2 Reis 4:9. A expressão que traz à luz uma lição intensa com Deus, dedicação, consagração a seu serviço. A expressão também é a evidência de um caráter santo, justo e reto, um compromisso profundo e total com Deus. Então, ou seja, homem de Deus, alguém que tem um compromisso. Qual o significado de você chamar um profeta de homem de Deus? Quando você olha para ele, é um profeta, é um homem de Deus. Qual a característica? Tem compromisso profundo, total com Deus. Tá vindo aí um homem de Deus. Ah, vamos ali orar para a irmã? Ah, hoje estou cansado. Vamos lá que eu tenho um culto lá. Não, hoje. Uma coisa é você estar ocupado para exercer tal coisa. Uma coisa é você estar livre e disponível para fazer e não vai. Sim, então, ou seja, é homem de Deus. Então, como você conhece o homem de Deus? Ele tem que estar totalmente compromissado com a obra de Deus. E com Deus, né? Na verdade, não é nem com a obra de Deus, com Deus. Quando a gente é compromissado com Deus, a obra de Deus, com certeza, a gente vai estar compromissado também. Servo de Deus, 2 Reis 17:23. Homens a serviço de Deus e com a missão a cumprir, chamados para uma tarefa e com um ministério particular. Muitas vezes suas vontades pessoais eram opostas às suas vocações, como por exemplo no caso de Jonas, né? Jonas é muito interessante que Deus manda ele lá e faz uma profecia maravilhosa, né? Vai destruir tudo. Aí ele senta lá e fala: eu quero que Deus mandar fogo do céu e destruir esse negócio todo aqui. Aí Deus o destrói. Aí que eu te falo, né? O profeta é mentiroso? Sim, temoso, né? Porque Deus queria a misericórdia daquele lugar. E, e aí a gente tem aquela partida. Agora a gente tem uma contrapartida que no início eu falei daquela questão do profeta que só entrega a chave de carro, chave de casa. E agora a gente entra no profeta que só quer caos. Final de ano é maravilhoso isso, né? Final de ano é algo maravilhoso, que no final de ano começa a aparecer os profetas que o mundo vai acabar. Viu? Fala aí. Tá, passo sim. Amém. Bateu. Ó, tem 10 aqui, hein? Ó, Alessandra Pontina, 10. Tem 10. Deixa eu ver aqui. A Manuela tá assistindo? Fala o cara que tirou 7, tá? Mais um 7, só nota baixa. Vai ficar. Então vamos lá. Então, assim, em contrapartida, nós temos esses profetas do caos. Eu chamo profeta do caos porque é o seguinte: porque quando chega final do ano, surge um monte de profetas esse aí. E no dia 31, esse ano mesmo, ano passado, teve uma mesmo que falou que no dia 28 de dezembro, e teve um também que falou que no dia 28 não era para ninguém sair de casa, que o pessoal ia morrer, cair no chão, ia ser de tal. Foi o que me bombardeou meu celular de mensagem de crente.
Não, eu não posso sair de casa. Gente, tem culto, vão sair de casa. Se você morrer, você não tem certeza da sua salvação, não vai. Não é nem questão de sair de casa pela pandemia, mas sair, tem que comprar alguma coisa, o pessoal não queria sair. Falei, se seu filho estiver doente, quase morrendo, você vai levar ele para o hospital, não? Então, assim, a gente fica preso nisso aí. Pode acontecer? Pode. Como você disse, se acontecer é de Deus, se não acontecer, não é. Então, assim, esse pessoal que data o negócio, eu fico com muito medo disso. Por quê? Porque uma vez que você cai em descrédito, ninguém mais vai acreditar em você. Sabe qual é a minha preocupação? Como que uma pessoa dessa entra na igreja de novo? Como que um pastor desse que falou que no dia 28 ia destruir, todo mundo ia cair lá, morrer, ninguém ia saber o que que era, como que um pastor desse entra na igreja e vai dizer assim, pastor Wagner, Deus manda te dizer isso, isso, isso. Você vai acreditar, pastor? Sim. Esse é o verdade, o sacerdócio real, né? Esse sacerdócio a qual Deus, na morte de Jesus, nós tivemos, no ato de Jesus, nós temos, que somos crentes, nós temos esse livre acesso com Deus. Então, assim, aí a gente entra em outra coisa muito legal, que é aquela questão de procuradores de profeta, né? Vão lá na campanha, tal, 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 que Deus vai falar fortemente com você, mas se não é crente, Deus tem que falar com você também. Sim, a mulher samaritana. Então, assim, no final, acho que do livro de Jeremias, Deus vai falar assim, acho que é, acho que é no capítulo, não vou lembrar aqui, depois eu vou procurar e falo para vocês, que ele fala assim, é, Deus fala assim para os profetas assim, quem ordenou para vocês profetizar enquanto eu disse para vocês não profetizar? Então, assim, não é questão de você falar, eu não vou profetizar mais, eu não vou passar o que Deus. Não é isso, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que nós temos que ter muita responsabilidade sobre isso, porque uma palavra lançada, ela foi lançada. Entendeu? Uma palavra lançada, ela foi lançada e ela não vai voltar para ser refeita de volta. Então, sim, sim, claro. E até sim, minha filha Maria Clara tinha que ser Samuel. Não foi, né? Minha esposa grávida de 8 meses, botou. De 8 meses, estava grávida, não sei de quantos meses, a mulher botou a mão na barriga dela e falou assim: ó, tá saindo um varão. O nome dele vai ser Samuel. 9 meses, fez lá o exame, aí a ultrassom lá, já tinha feito, né? Aí a minha esposa ficou, não, vai que Deus tá escondidinho, não viu? Aí daí fez outra ultrassom, menina, fez, ó, e nasceu menina. Entende? Então, assim, nós temos que ter cuidado. Um homem de espírito, Oséias 9:7. Em Oséias 9:7, o profeta também é chamado de homem de espírito. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Então, ele é conhecido também como um homem de espírito, porque na cultura israelita, o homem que falava por Deus, alguma coisa estava sobre ele. E era esse espírito de Deus, porque o homem só falava a profecia através desse espírito, né, de Deus. Então era bem conhecido como espírito também. Pode pular, Rafael. Os autores são chamados de profetas canônicos, né, aqueles profetas que registram por escrito as suas profecias e mensagens. Seus oráculos e escritos estão inseridos em nosso cânon bíblico. São denominados por nós de maiores ou menores, né? Profetas maiores, profetas menores, segundo a extensão do seu registro profético. Ou seja,
por causa do tamanho dos livros que escreve. Então, qual a diferença que são maiores e menores? Através dos livros. Jeremias e Isaías são maiores porque a quantidade de escrita é bem maior. Então, a diferença é essa. É porque ele foi melhor? Não, não é. É por causa das questões de escrita. Ele fala, Isaías, Jeremias era melhor do que Joel. Não, não é. É por causa da quantidade de escrita. Então, os profetas, eles mesmos registravam as suas profecias. Eu tive um professor no seminário, ele é especialista no Testamento, e ele brincava da seguinte forma: já que eram os profetas que escreviam, então eles inventaram um monte de coisa. Ele brincava dessa forma. Mas não é essa questão, eles têm essa característica por isso, da quantidade de coisas que eles escreveram, e por isso que eles são diferenciados de maiores e de menores. Né? Então, assim, às vezes nós caímos nessa delimitação também, né? De falar que um é maior, de que um é menor. Todos nós estamos no mesmo patamar de Deus. Deus olha lá de cima e vê nós todos no mesmo nível hierárquico, né? Não espiritual, porque nós bem sabemos que dentro da igreja nós temos pessoas que são mais espirituais, temos pessoas que são menos espirituais e temos pessoas que não têm espiritualidade nenhuma, né? Então, ou seja, aqui em mais busca, mais será dado para ele. Então, assim, às vezes nós vemos, porque o irmão é usado? É porque ele é usado porque ele busca aquilo dali, né? Então, assim, você não vai ser usado por quê? Porque você não ora, não acorda de manhã para orar, não acorda de manhã, não ora, não faz um jejum, não faz uma oração. Então, às vezes a gente fica assim, e o mais agravante disso tudo é que se acaba criando uma espécie de idolatria em cima da pessoa. E aí que Deus complica o negócio. Porque toda pessoa que é muito usada dentro do ambiente, ela é observada de maneira mais assim, né? Vamos lá na igreja do pastor Davi, porque o pastor Wagner vai orar por mim. E ele tem uma unção braba, entendeu? E ele ora, o negócio muda mesmo. E aí acaba criando aquela idolatria. Essa pessoa vai chegar outro dia na igreja, vai falar, olhar e não vai ver o pastor Wagner. A fé dela vai ser desmoronada. Por quê? Porque a fé dela está na oração do pastor Wagner que vai fazer por ela, e o pastor Wagner vai colocar a mão na cabeça e vai derrubar o demônio que está lá. Aí eu não vi o pastor Wagner, então o culto hoje não vai ser uma benção, não vai ser maravilhoso, porque o pastor Wagner está lá. Aí nós criamos esse mecanismo. A nossa vida é cheia de perspectiva. Quando eu saio de casa e vou para um culto, eu tenho a perspectiva de que Deus vai bradar naquele culto. Posso ter minha perspectiva. Sim, é normal do ser humano. É normal. O que não é normal é eu criar uma espécie de deusamento à pessoa. É isso que não é normal. Tem. Então, assim, a gente acontece dessas questões. O único problema disso tudo é essa idolatria. Eu tirar uma glória que é reservada para Deus e atribuir ela à pessoa. Cara, assim, eu vou ser sério com você. Eu era um camarada muito, muito assíduo no monte e eu tô devendo. Deus me cobrar isso, eu volto. O grande problema do monte hoje é que as pessoas vão lá por causa de performance, né? Performance é uma coisa muito interessante, ou seja, é o pensamento de quanto mais eu vou no monte, mais de Deus eu tenho. Pensamento de que quanto mais eu oro, mais de Deus eu adquiro. Pensamento de performance. Porque, na verdade, o pensamento ele deveria ser da seguinte forma: eu vou orar porque eu preciso ter uma intimidade com Deus. Eu vou subir no monte porque eu necessito de se aproximar mais de Deus. Se Ele vai me usar, é consequência dessa aproximação com Ele. Não porque eu tenho que ir, porque Ele tem que me usar. Eu gosto muito das minhas histórias, porque as minhas histórias na presença do Senhor é muito interessante, né? Que eles têm que eu tinha que, quando eu aceitei Jesus, eu tinha que falar em línguas, né? E toda vez no final do culto eles oravam por mim para me falar em pai, colocava a mão na cabeça para lá e colocava a mão na cabeça para cá, a irmã do ciclo de oração pulava para lá.
e nada do varão falar em língua. Até pecado falaram que eu tinha. E o varão não fala em língua. Alguma coisa você está devendo para Deus. E aquilo ali me perturbava. Sim, aí, um certo dia eu falei, Senhor, cheguei e falei assim, Senhor, é o seguinte, é com o Senhor. A partir de hoje eu não participo mais de final de culto de oração, para ver se vai batizar no Espírito Santo. Não deixe ninguém botar a mão na minha cabeça para ver se eu vou ser batizado no Espírito Santo. É com o Senhor. E eu acho que você já conhece a história que eu já falei. Eu estava dentro da minha casa, num certo dia, lendo a palavra do Senhor. Um vento entrou pela janela. Eu não lembro de mais nada. Só lembro que no outro dia, minha mãe estava lá com o cabelo desse tamanho, perguntando o que era aquilo que você estava falando. E a partir dali eu fui batizado pelo Espírito Santo. Então, ou seja, é uma coisa que às vezes a gente fica buscando isso de maneira sobrenatural e às vezes a gente quer performance, quer performar. Né? Deus não trabalha com performance, Deus trabalha com intimidade, com reverência e com santidade, com o coração aberto para Ele. Data da escrita e tempo da ação. Os profetas eram comissionados para, em primeira instância, trazer mensagens aos seus próprios contemporâneos. Ou seja, em primeiro momento é o quê? Deus falava com o profeta e o profeta falava com a nação. Exemplo, nação de Israel. Deus falava com o profeta para o profeta transmitir para a nação de Israel o que Deus queria que eles fizessem. Primordialmente era isso. Depois, assim sendo, a sua conjectura histórica e geográfica, social, política e espiritual, não era somente o cenário em que o profetizaram, mas a razão primária de seus ministérios. Então, ou seja, primordial era profetizar para o povo de Israel. Em suma, era o quê? Deus falava o que era as diretrizes do povo de Israel tal, e profetizava. Em alguns casos, nós vamos ver na palavra do Senhor, tipo Micaías, que ele vai profetizar fora da nação. Mas através da ordenança do Senhor. Então, automaticamente, o profeta era usado para a sua própria nação. Pode pular aí, Rafael. O tema e conteúdo dos livros proféticos. De modo geral, as mensagens dos profetas às nações pagãs eram simples, diretas e objetivas. Isso é uma coisa muito interessante, né? Assim diz o Senhor, conserte o seu altar, senão vocês vão morrer. Acabou. Tinha esse negócio assim de, Reginaldo, ó. Tem, Reginaldo, né? Presbítero Reginaldo, ó, vai para a direita não, ó. Eu vejo um caminho bonito. Não, é o seguinte, o certo e acabou. Vai morrer e acabou. Não tinha esse negócio de fazer uma retórica toda enfeitada para mostrar aquilo que Deus tinha, não. Era direta e objetiva. Faz isso e acabou. Era quando chegava o pastor Davi, ó, Deus está mandando você dizer isso aqui, fazer isso na igreja, acabou. Tirava as para sair. Esse não era profeta para o povo de Israel. Esse era falso profeta. Porque o verdadeiro profeta, ele tinha que me dar a chave de carro. O falso era aquele que denunciava o pecado. Não é à toa que João Batista perdeu a sua cabeça. Se João Batista ficasse lá para Herodes, ó, o seu reino é maravilhoso, né? Eu vejo aqui, ó, a báscula da sua janela, a báscula do seu banheiro sendo trocada por uma de ouro. Ô, João Batista é meu, vem cá, João Batista, senta aqui. Mas ele estava lá, ó, larga a mulher do seu irmão, cara. Perturbava ele. Entendeu? Ó, larga a mulher do seu irmão. Larga a mulher do seu irmão. E corria para o deserto, né? Porque se ficava muito tempo, matava ele. Então, ou seja, é essa questão de profetas que falta hoje. E assim, e os que têm hoje, às vezes, não discernem muito bem isso. Então, ou seja, eles eram diretos. Jonas vai a Nínive pregar arrependimento. Naum prega juízo contra Nínive. Abadias prega juízo contra Edom. Com exceção disso, na maioria das vezes, são encontrados 3 elementos na mensagem dos profetas e escritores da Bíblia. Depois vamos ver nos próximos slides, que são isso aí. Primeiro, a revelação do evidente estado de decadência e pecado do povo de Deus, como idolatria, liderança corrupta, sacerdotes pervertidos, imoralidade, entre outros pecados. A maioria dos profetas bíblicos, os profetas bíblicos e a profecia bíblica, primeiro, eles denunciavam isso aí, ó, decadência do povo de Deus, idolatria, liderança corrupta, sacerdotes pervertidos, imoralidade e entre outros pecados.
diferente, contrapartida. Segundo, o chamado ao arrependimento por parte de Deus misericordioso. Pois ainda que ele não aceita o pecado, tem um plano para o seu povo, concedendo então uma oportunidade de arrependimento e convidando a transformação sincera. Segunda característica de uma profecia bíblica, ela tem caráter de chamar o povo ao arrependimento. Paulo, Deus está te dando uma chave de carro. Em nome de Jesus. Entende? Aonde está o convite do arrependimento nessa profecia? Nenhum. Tudo que tivemos que fazer, façamos tudo para a glória de Deus. Eu sempre falo que se não for para glorificar Deus, não há o porquê Deus dar. Então, assim, a característica da profecia era esse: chamar o povo ao arrependimento. Ó, Deus está mandando dizer, Jonas lá em Nínive, ó, vai matar, é hora de se arrepender. Se vocês se arrepender, o negócio vai ficar estreito para vocês. O que o povo fez lá? Sim, o objetivo nosso aqui não é abrir uma crítica a questões ministeriais, ou igreja tal, ou igreja tal. Não, mas o nosso objetivo aqui é refletir sobre isso e amadurecer nessas questões. Esse é o nosso objetivo aqui, né? De entender a profecia bíblica e amadurecer nessas questões. E às vezes, assim, nós temos um teólogo, ele carrega um fardo para ele que é da seguinte forma: depois que fez teologia, ficou frio. Ficou diferente, entendeu? Mas é o seguinte, não o amadurecer, você não precisa fazer teologia para você se amadurecer, né? A teologia, ela te auxilia a dar um andamento mais rápido nesse amadurecimento, entende? Mas assim, quando você vai vivendo na igreja, você tem uma fé bíblica, que isso é o que falta hoje, para mim, o que falta hoje nas igrejas é uma fé bíblica, uma fé fundamentada na Bíblia. E quando a gente tem essa fé bíblica, a gente se amadurece. Amadurecer no seguinte forma: nem tudo aquilo que se fala, nem tudo aquilo que se prega, nem tudo aquilo que se profetiza, a gente vai tomar aquilo como verdade ou como mentira. Mas a característica bíblica do Antigo Israel, principalmente no Antigo Testamento, ela tem que trazer o arrependimento. Se eu for fazer uma profecia para você e não se arrepender, meu irmão, essa profecia... Entende? Então, assim, eu lembro de uma profecia uma vez. Isso acontece porque eu estava presente, né? Eu era dirigente dos jovens e eu tinha um jovem lá Jovem é uma benção, né? Você já foi dirigente jovem lá? Aí, ó, vou colocar o presbítero Reginaldo para virar presidente de jovem. Ele... É, é, o jovem. Então, assim, e a gente convidou uma missionária para pregar lá, e essa missionária ele estava do meu lado, esse menino, e a missionária começou a ser usada por Deus lá, e assim manda dizer o Senhor. Você aí na frente. Eu falei, eu tomei um susto. Eu não, você, ó, Deus manda te dizer, se você não se arrepender das suas falhas, do seu pecado, e não confessá-lo, você vai cair, e eu vi a Deus te colocando atrás das grades. Mas eu vi ele rindo e tocando no meu ombro e falando assim: isso não é de Deus, não. Pergunta onde ele está hoje. Atrás da grade. Deve estar lembrando. Dia desse eu recebi uma mensagem dele, ele falou assim: rapaz, eu já li a Bíblia 5 vezes aqui na cadeia. Eu falei, você vai ler mais umas 10. O processo dele está em julgamento, entendeu? Mas assim, já vai fazer uns 2 aninhos que ele já está lá, trancadinho lá. E aí? Eu acho que não, porque um dia desse ele mandou uma mensagem, ele mandou a esposa dele, a ex-esposa dele eu conheço, que falou que ele queria
tem uma filhinha, né? Falou que queria conversar comigo, que ele tá lendo a Bíblia um monte de vezes e tem um monte de coisa lá que ele não acredita na Bíblia, então acho que não se arrependeu não, então Deus vai deixar ele mais um pouquinho lá para ver se ele... Oi? Decepcionado. E assim, é um rapaz bom, excelente. Acho que ele chegou a ser diácono lá na igreja, eu acho. Acho que ele chegou a ser diácono lá. Então foi bom. Foi bom para ele. A terceira, alguma revelação messiânica ou escatológica. O que é uma revelação messiânica? Paulo, pega o microfone e fala. Abre a sua boca e dá glória a Deus. O que é uma revelação messiânica? O que é uma revelação escatológica? Quantos livros tem aí? Não, sexto. Sexto livro, você já está no sexto módulo de teologia. Se essas duas palavras você não saber de qual é sorteado, você vai ter que fazer o curso de novo. Ó, para ajudar, quem é Messias? Quem é o Messias? Então, a revelação messiânica é aquela que tem que pronunciar Jesus ou anunciar Jesus. Você vê que tem algumas, não, vários outros, né? Então, ou seja, nós vamos perceber que alguns textos bíblicos do Antigo Testamento ele faz alusão a Jesus lá na frente. Isso se chama texto messiânico. Agora, escatológicos. Escatom. Você já leu o livro de Apocalipse? Apocalipse é um livro escatológico que vai mostrar o quê? Futuro. Coisas futuras, vem do escatom, né? Então, assim, então uma profecia do Antigo Aliança, ela vai dizer que ela tem que ser messiânica escatológica, ou seja, ela anuncia o Messias e automaticamente ela pronuncia algo que vai... Pode, fica à vontade. Sim. Escatológicos. Ezequiel, Zacarias e Daniel. E vou te dizer que Zacarias é mais escatológico do que o Apocalipse. Ezequiel. Hã? Pipoca? Vai fazer pipoca? Então, esses textos escatológicos são muito interessantes porque vêm de algo futuro, né? E a gente, às vezes, só tem... Jesus pronunciou muitas palavras futuras. Isso, quando ele diz que algo que há de vir, né? Eu vou para o meu Pai, mandarei o Consolador, mas eis que vou vir preparar morada, é um texto escatológico. Sim, sim, é só um texto escatológico. Quando ele é questionado acerca do quando viria o tempo, né? E muitos se levantariam, ele vem ali, ele vem aqui, não acredite e tal. São reflexões escatológicas, não deixam de ser, né? Então, assim, o profeta em si, ele tem essa visão escatológica, né? Porque ele vai dizer que a maioria das profecias, trazendo para os nossos dias de hoje, é algo que vai acontecer com você lá na frente, né? Deus manda dizer para você que quando você chegar na sua casa vai estar lá tudo certinho. Um exemplo, tá? Não estou dizendo aqui. Ou seja, ó, o pastor Wagner vai trocar de carro. Não trocou ainda. Então, ou seja, é algo lá na frente. Entende? Mas aí você toma posse aí que se eu trocar de carro, você vai deixar eu dar uma volta. Entendeu? Entendeu? Então, assim, não vou falar, não, data não. Porque o que acontece? Qual o problema da data? Se eu te falar a data, se o carro não chegar na data, ele vai ficar, ó, tá chegando, ó. É amanhã, hein? É amanhã. Então, oi?
Se eu te dizer que tem religiões que rasgam o livro de Apocalipse, você acredita? Não leiam, tem medo de que leiam. Sim. Porque o que que acontece? Eu tenho uma tia que eles não leem. São de uma denominação, eles não leem o livro de Apocalipse. Não. E, e eles não leem. Não sei se por receio, por medo, também não tive a oportunidade de perguntar. Mas eles não leem o livro de Apocalipse. São textos escatológicos que estão anunciando algo que vai vir e o fim não é mil maravilha, né? Sim. Quantas horas? Tem mais slides? Pode pular, então. Pode pular. Sim, então assim, você tem ideia, nós protestantes já temos uma complicação grande sobre isso. Nós já temos uma complicação grande. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e mesotribulacionismo. O pré, você é arrebatado antes da tribulação. O pós, depois da tribulação, vamos passar um período. E o meso, no meio da tribulação. Nós já temos um problema aí. Entendeu? A briga hoje é assim. A briga hoje é assim. Eu conheço pessoas que eram pré. Assembleano é pré, tá? Assembleano histórico é pré. O assembleano, ele acredita que ele não vai passar por tribulação. Né? Mas a história da Assembleia de Deus, ela é pré. É pré. Se você chegar para um pastor lá da cadeia e perguntar para ele, ele vai bater em você se você falar que não é. Não, não, pode ficar à vontade. Só para ouvir, porque está sendo gravado, só para ouvir seu comentário. Então, no meu ponto de Não, não, ninguém está te vendo, não, só vai sair sua voz. então, no meu ponto de vista, está totalmente errado. Não, nem sempre está errado. A volta de Cristo, essa tribulação, nós já vamos os princípios, nós tivemos o princípio das dores, Sim. mas a tribulação mesmo vai ficar para quem ficar. Feliz é daquele que não vê a volta de Jesus, assim, no dia que Jesus voltar, o que é melhor ele participar da volta. Isso vai ser o viver, viver e ficar. Mas um modo que eu penso assim, nós vamos passar para... Nós já passamos por alguma tribulação, nós já vivemos parte da profecia. Nós já estamos vivendo algumas coisas que já profetizaram e está acontecendo. Então, nós já vivemos uma ponta dessa tribulação. Mas a tribulação depois da volta de Jesus, aí é outro peso. É o que eu penso. Sim, assim, a gente tem várias... E o pior é que todas as três vertentes têm embasamento bíblico, tá? Todas as três, o pré, o pós, o meso é o mais fraco, né? Que o meso é dividido entre o período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, nós vamos passar por uma falsa bonança, depois uma falsa bonança, e depois nós vamos passar por 3 anos e meio de pura tribulação. Eles acreditam que nesse meio aí, a igreja sobe. Então, assim, nós já temos uma complicação muito grande nisso aí. Né? E nós estamos falando de protestantes. Né? Estamos falando de igrejas protestantes. Olha, eu tenho um colega, né, que ele se formou junto comigo, e ele é assembleano roxo. Ele era pré-tribulacionista. Não, que a igreja não vai passar por tribulação. Já desceu, eu vi uma postagem dele no Facebook, né? Questionei ele e tal. Virou pós-tribulacionista. Ele falou que a igreja vai passar. Falei, quem te viu, quem te vê, hein? Porque ele defendia o pré-tribulacionismo de uma maneira
tremenda, ferrenha de púlpito, né? Então, e ele estudou e dentro desses estudos dele aí, né, ele escolheu ser pós-tribulacionista. Mas isso é uma área que a gente tem que parar e estudar ela, né? Tem que ter uma matéria, tinha que ter uma matéria para apresentar isso para os crentes. Eles que são muito anticristãos, eles já estão matando crentes, eles já estão esfolando crente, ou seja, essas pessoas já estão passando por um período aí de tribulação. Já é tribulação para eles lá, para aquele contexto. Hoje no Brasil tem lugares aí, tem mais, a gente não pode declarar que aqui a gente vive um período de tribulação ligado a esse pode ter aí um que fala uma coisa, outra coisa, mas de camarada ser botado lá como foi postado aí nas redes sociais, eles pegaram os crentes de um país aí, tiraram a roupa, botavam num saco plástico e amarravam o saco e as pessoas morrendo em praça pública. Ali para eles, ali já é a tribulação. Mas aqui a gente não tá, eu acredito que essa questão da tribulação, do pré, né, vai ser muito em lugares específicos. Né? Sim. Talvez a tribulação daqui seja uma outra coisa que não vai ser ligado a isso, a viver diretamente na carne. Só para você ter uma ideia, se tratando de texto escatológico, né? Se tratando de texto escatológico. João, ele vai para a ilha de Patmos por quê? Não, mas por que ele vai? Ele foi porque ele quis? Vou para Patmos porque Patmos é legal? Nero. O rei, Nero, estava todo querendo matar isso tudo e corre para lá. Então, ou seja, tem uma vertente teológica que defende que João não estava fazendo texto escatológico, João estava brigando contra as questões que estavam ali envolvidas. Então, assim, aquela besta do mar, era tudo. Gente, o primeiro século da igreja foi terrível. O primeiro século da igreja foi terrível. Você não sabe o que era o primeiro século. Crianças eram jogadas para ser comidas por leões em arenas. As pessoas eram penduradas vivas no poste para servir como iluminação para as ruas. Vivos. Para você ter uma ideia, não mostra muito, mas não sei se vocês já viram aquele filme, Paulo, o último que lançaram, assiste. Toda vez que eu assisto aquele filme, eu choro. Porque eu falo, não sou crente não, cara. Se crente fosse isso aí, então, ou seja, as crianças pegando na mão da outra para subir na arena, mas foram louvando. Se eu não me engano, o livro dos mártires, eu tenho esse livro lá em casa, chamado Livro dos Mártires. As crianças iam louvando para ser comida por leões. As pessoas, os cristãos eram pendurados no poste, botavam fogo no pé dele, o fogo ia consumindo, eles gritando, era para iluminar a cidade, os soldados passando e rindo. Então, ou seja, se você passasse na cidade, um soldado te visse, você é cristão? Vai morrer, cara. Então, assim, essa tribulação, eu não sei se os crentes de hoje têm capacidade de passar por aquele que estão passando. Sim, muito. Não, não, mas tá. Anular é ruim porque anular vai para quem tem mais voto, né? Eu acho que é isso. Quem anula voto, acho que vai para a quantidade para quem vai. É, é. Assim, são coisas sérias. Eu acho que o cristão tinha que rever. Assim, eu também não gosto. Eu tenho assim, eu não gosto de política, né? Assim, mas é algo que o cidadão hoje ele tem que estar atento, né? Nós estamos vendo aí como é que está a situação do Brasil, nós estamos vendo aí como que pode ficar a situação do Brasil. Nós vemos que a demanda nossa de como cristão vai ser difícil,
porque a tendência é piorar. É essa questão aí de fechar mesmo, entendeu? Lá em Cuba fechava. China, né? Então, sim, é bem evidenciado, né? E nós temos que... O cristão, ele tem que cuidar das coisas de Cristo. O grande problema hoje nosso é que nós não estamos cuidando das coisas de Cristo, nós estamos cuidando do nosso próprio interesse. Porque a gente fala assim, corrupto, esse político é corrupto. Não, a corrupção começa aqui embaixo. É quando eu aceito uma botija de gás para votar em alguém, é quando eu aceito um emprego comissionado para votar em alguém, é quando eu recebo sei lá, R$ 500 para votar. Quem é corrupto? E o pior de tudo, crente. Sim. Essa semana, a semana passada, antes da festividade, eu fui comprar um terno. E quando eu comprei um terno, a pessoa colocou um folder dentro da sacola a qual eu comprei, né? Que eu comprei, me deu. Quando eu abri, era uma pessoa bem conhecida no meio gospel. Estava lá fazendo política, né? Eu devolvi o folder para ele. Eu disse para ele assim, por que você está me devolvendo? Eu falei, não, porque essa pessoa, ela não foi ungida para mexer com isso. Foi. O pastor não foi ungido para estar lá. O pastor foi ungido para estar aqui, ó. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu com o sacerdote no Antigo Testamento? Começaram a entrar para dentro da corte. Começou a entrar para dentro da corte, eu tenho regalia. Porque como que se alimentava o sacerdote no Antigo Testamento dentro do templo? Põe para queimar. O que sobrar, você come. Vivia do resto. Para que viver do resto se eu posso ter abundância dentro da minha casa? Para que lutar orando? Para que entrar todo dia aqui pagando preço nessa igreja se eu posso me coligar com um político ali, ele pode reformar e comprar esse estabelecimento para mim aqui, mas por isso eu tenho que vender as ovelhas todinha para votar nele? Aonde está o profeta agora para denunciar o pecado? Por que o profeta não denuncia o pecado? Porque a boca dele foi fechada, ele foi comprado. Você não fala de mim. Por quê? Porque eu ajudei você a construir esse império que você está. O profeta tem que ficar calado. Sim, são compras. Vamos fechar aqui, só para a gente fechar. Primeiro parâmetro pelo qual avaliamos a importância do estudo dos livros proféticos e o papel que eles possuem no cânon sagrado é o espaço que eles ocupavam nas escrituras, ou seja, a extensão das escrituras, dos escritos. Na mensagem profética há eventos descritos como se fossem modernos, mas que na verdade estão separados dos milhares de anos. Isaías 9:6. Sobre a vinda do Messias, por exemplo, há profecias que trazem elementos referentes à sua primeira vinda como um homem e outras que dizem a respeito da segunda vinda. Então, a profecia da questões messiânicas, né? Então, assim, em suma, o que a gente viu hoje? A gente viu hoje, estudamos hoje a nomenclatura profética, do profeta em si, né? Nós não estudamos muito hoje a questão dos livros, dos textos, mas assim do nome profeta, o que ele significa, o que ele produzia, o que ele significava para o povo dele, né? Então, assim, isso é profeta. E profeta bíblico é muito diferente do que o profeta que nós vemos hoje, né? Então, é um momento para nós refletirmos mesmo, né? Fazemos uma reflexão, uma análise disso que tudo foi estudado e ver o nosso ambiente, né? Eu sei que às vezes falando assim, às vezes a gente mexe um pouco com aquilo que a gente entende, né? E aquilo que a gente vive, né? Estou dizendo aqui, eu não quero, como eu disse no início, eu não quero aqui criar monstrengos, né? Monstrengos que vão questionar tudo que se fala de púlpito, tudo. Não, aqui não é para isso.
Aqui é para nós entendermos o que realmente, o que nós estamos lendo. Quando eu leio o profeta Isaías, o que esse profeta está querendo? Né? Porque às vezes já vi muita gente pregar sobre o profeta Isaías, texto de Isaías, falar sobre a vida de Isaías, mas não falar a essência para que ele foi chamado. Então, quando a gente entende o verdadeiro significado de um profeta, quando a gente vai ler um texto dele, a gente entende e reflete sobre aquilo, faz uma reflexão sobre o que realmente ele quer falar. O que ele quer com isso? Aí a gente para de ler o texto igual aquele profeta, aquele pastor lá da serra, né? Senão a gente vai ficar pegando mulher do irmão e adulterando toda hora. Então, assim, tá escrito aqui, ó. Não, pior que ele falou pro repórter. Pega a mulher do irmão e assim, vira bagunça. Nem lembro. Então, assim, esse dia eu tava vendo um aí que ele não é daqui, né? Mas é de outro lugar aí, que ele manda as irmãs sentar na bacia. Não sei se vocês viram esse vídeo. Manda sentar assim na bacia. E ele vem com a gilete e raspa. Não sei se vocês chegaram a ver um negócio desse. Eu vou baixar lá e vou botar no grupo para vocês verem lá. E raspava. E aquilo dali abençoava as mulheres e as mulheres engravidavam. Então, ou seja, eu não sei se você já viu aquele filme Eli, com Denzel Washington, o nome daquele ator, livro de Eli, aquele camarada que fica lá, o vilão que quer achar a Bíblia de qualquer forma, e uma frase que ficou muito gravada na minha mente foi quando ele falou assim, eu quero esse livro. E perguntaram para ele, por que você quer tanto esse livro? Porque se eu achar aquele livro, eu consigo dominar todo mundo. Aquele livro tem um poder imenso que eu consigo dominar todo mundo. Irmãos, se a gente dá uma olhada, uma analisada no contexto cristão, hoje a gente vai ver cada coisa. Cada coisa. Cada coisa. Não muito longe da gente, mas no lado do Nordeste da Bahia aí, teve um pastor que falou que o órgão genital dele era sagrado. E que as irmãs que colocassem a boca saía abençoado. Você já viu isso aí, não já? Gente, ele achou um monte de irmã. Se eu não me engano, saiu até no Fantástico, na reportagem, ele foi preso. As irmãs fizeram uma reportagem, não queria aparecer o rosto. Aí eu até brinquei com a Patrícia, minha esposa, falei assim, não, tem que mostrar o rosto delas. Na hora de fazer o negócio lá, não foram com a cara, tem que mostrar. Então, assim, às vezes as pessoas pegam a Bíblia Sagrada e fazem coisas que a gente até assusta. Até assusta não, a gente assusta. Assusta, tá? Porque, então, e para que a gente faz teologia? Para a gente não assustar com esses negócios e não cair nessas demandas. Entende? Eu gosto, um dia desse estava vendo um pastor ali, né? Estava vendo um pastor, foi 2 pastores que eu vi. Um falou assim que ele estava numa reunião, ele foi numa convenção, ele ia pregar, e nessa pregação teve a oportunidade com um cantor. E o cantor falou assim, eu desci do monte agora, e Deus me revelou que vocês vão dar 150 pulos, e cada pulo que vocês der, vocês vão bater uma palma. E no final dos 150, vocês vai ter a sua vitória. Aí ele contando, é muito engraçado que ele fala assim, eu não vou pular. Aí diz ele que olhou pro rapaz que acompanhava, ele é um pregador bastante famoso aí, e olhou pro camarada que acomodou para ele e falou assim, não pula. Aí diz ele que olhou pro pastor presidente da igreja, ele não vai pular. Quando o cara falou 1, 2, 3, o pastor presidente. Aí ele, quando pegou o microfone, assim, ele contando, ele falou assim, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se eu sair, subir no monte agora e chegar aqui e falar que Deus me revelou para me meter a mão na sua cara, você vai deixar eu meter a mão na sua cara? Entendeu? Se eu dar 150 pulos também, eu não consigo nem respirar depois. Entendeu? Então, assim, você vê como é que é as questões? Então, seja, chega aqui e fala assim, ó,
Deus me revelou, pastor Wagner. E se eu dar um tapa nessa linda cabeleira do senhor aí, o senhor vai receber a vitória. Então imagine, então daqui a pouco está um monte de irmão batendo na cara do outro, porque é vitória. É por isso que nós fazemos teologia. Entende? Porque nós caímos nessa mazela. Deixa eu dizer para você, uma vez eu fui convidado para pregar, e depois nunca mais me convidaram, mas tiveram razão, né? O tema da campanha era tapete de fogo. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, tapetinho de fogo, né? Não tem problema nenhum com tapete. Até aí tudo bem. Mas antes de me passar a palavra, o pastor chamou e falou assim: o pregador depois vai fazer uma oração e você vai vir aqui ficar em cima desse tapete. Tinha um tapete vermelho bonito, eu quase levei para minha casa. Tapete vermelho bonito. Aí você vai vir aqui e o pregador, depois que ele falar a mensagem, ele vai orar para você e você vai receber sua vitória. Eu falei: isso aí não foi combinado comigo, não, pastor. Isso aí não foi combinado comigo. E aí eu falei: você quer que eu prego ainda? Aí eu fui pregar. Eu falei: irmão, quem cura aqui é Jesus. Ele morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, enviou o seu Espírito Santo. E tudo que acontece aqui depende dele. Não é um tapete. Aí eu fui lá naquele texto de Eliseu, quando manda Gezi lá ressuscitar o menino com um cajado na mão. Se objeto ressuscitasse o menino, aquele cajado tinha levantado aquele menino. Mas o que precisou? Do profeta ir lá, colocar mão com mão, pé com pé, boca com boca, e olho com olho, olhar na cara e falar assim: o que tem em mim vai fazer você levantar. Deus vai usar você para fazer ou para curar alguém. Agora não é um tapete que vai fazer sair aqui curado, não. Eu só sei que no final não teve a oração em cima do tapete. E também nunca mais voltei lá. Nunca mais fui convidado para voltar lá. E não fui profeta também. Mas é o seguinte. Não, não bateu, não falou nada também, também, porque assim não dá. Se eu me deixo corromper pelo momento, entende? Então assim, ok, vamos aproveitar o momento. Vem cá no tapete aqui, vem cá, todo mundo no tapete, faz aquela oração fervorosa e cai neguinho ali, cai para lá, cai para lá. Aí vão continuar achando que o tapete está curando. E qual a diferença nossa? Que a gente fica batendo demais nos nossos irmãos lá do outro lado, porque adora não sei o quê, adora não sei o quê. E a gente tem a pior idolatria. Eu vou lá na igreja Promessa de Deus porque o pregador Lazim vai estar lá. Entendeu? Mas amém. Quantas horas está aí? Vocês viram lá no grupo que eu mandei lá? Hã? Você vê como é que fica as coisas? Então, as aulas vai ser bem curta. Eu botei uma pergunta lá. Eu gostaria que os irmãos colocassem, fizessem aquilo que pensam, né, sobre aquilo lá. Quem estiver assistindo aí na live aí, se quiser escrever um texto e mandar para o Rafael, ali no grupo lá, o Rafael vai ler aqui também. Sua resposta vai ser bem aceita. Eu não estou com o meu celular aqui, mas deixa eu ver que eu tirei daqui essa aqui, ó. Vou ler para vocês aqui, ó. Está na página 33. Que diz assim: no momento em que os sacerdotes levitas foram se tornando profissionais e técnicos, ficando desatentos ao compromisso de santidade e envolvidos com o pecado e com a decadência do sistema mundano, Deus convocou os profetas. Aí no grupo lá, eu coloquei o que vocês poderiam compartilhar com a gente, o que vocês acham sobre isso. E aí quem estiver assistindo aí pela live aí, pode mandar a resposta no grupo da Exultes, que o Rafael vai me falar ali e lê aqui na frente alguma resposta. Porque o que acontece? Você percebe que na página 33 aí, ele está fazendo uma crítica ferrenha aos levitas e aos sacerdotes. O que aconteceu no contexto de Jeremias? Principalmente no contexto de Jeremias. Os sacerdotes se corromperam.
O sacerdote sai do templo de Deus e vai para dentro do ambiente do rei. Os levitas também se corrompem, né? Ou seja, eles não estão voltados mais para o povo e nem para as coisas de Deus. Aí o que Deus faz? Levanta o profeta Jeremias para denunciar o pecado. E o questionamento é o seguinte: como isso é aplicado nos dias de hoje? Aí eu passo. Sim, sim, sim. Já, na verdade, lá ali já estava corrompido há muito tempo, mas não nesse contexto, tá? Eli, os filhos de Eli já corromperam mesmo de cara lavada, né? O Samuel, né? Questão de Samuel ali, apesar que, sim. Então, assim, naquela parte ali para frente ali de Samuel, começa essa degradação. Ali Samuel já tem uma responsabilidade, que Samuel foi muito responsável, nós temos Micaías apanhou na cara, mas quando chega ali na questão de Jeremias e Isaías, nós vamos ver que Jeremias e Isaías eles vão abordar muito esse tema, principalmente contra os sacerdotes, contra os levitas, porque agora eles começam a ser assalariados, e ao serem assalariados, eu faço aquilo que me paga, né? Então, ou seja, é igual aquele pregador, me dá 5.000 reais aí para mim pregar, ok, é produto. Se é produto, você tem que falar aquilo que eu quero. Está sendo vendido. E aí, vou te pagar 5.000 para você vir aqui falar que eu estou em pecado, meu irmão? Você não começa a entregar vitória para esse povo aí para encher essa igreja para você ver, não. Senão você não recebe a sua oferta. Fala no microfone. Vem cá na frente aqui. Fala aí. Aqui, nós lemos aqui, fala bem assim, né? Profissionais e técnicos. Uma vez eu fui num culto, convidaram um pregador de fora, lá na Serra, e nós fomos algumas pessoas, lá veio o pregador. Ele usou uma técnica. Ele foi técnico naquele dia. Naquele dia ele foi técnico, mas ele perdeu a consideração que eu tinha por ele. Ele falou assim, no final do culto: diácono da porta, não deixa ninguém sair agora. Ninguém sai e ninguém entra. Aí mandou que estendesse um lençol, ficasse 4 pessoas com o lençol estendido. Ele falou bem assim: enfia a mão no bolso aí e pega a menor nota que você tem. Quando ele falou isso, eu falei: não vou meter a mão no bolso. Fica bem quieto, ela estava comigo. Aí o monte pegou a nota de R$2. Ele falou assim: guarda essa nota aí agora. Agora pega a maior nota e mostra para o seu irmão aí do lado. Você vai vir colocá-la aqui agora. O seu irmão aí do lado viu que a maior nota agora está na sua mão e a menor está no seu bolso. Pode vir aqui na frente. Teve gente que levou 50, 100, encheu o lençol. Isso foi um profeta técnico para mim. Ele usou a técnica para poder se beneficiar do povo de Deus que estava ali. Para mim, acabou. Aí, à noite, ele foi pregar numa vigília. Mais tarde. Teve a técnica de novo. Isso é fora o que ele já tinha para receber de oferta da igreja. Para mim, isso aí foi uma técnica. Usou uma técnica por vontade do povo de Deus, que estava desligado ou ficaram com vergonha depois de não colocar a nota lá, e foram lá e ó. Ele fechou o lençol, amarrou, deu um nó e jogou como fosse uma trouxa de roupa nas costas. Foi embora. Foi embora. Mas assim, e quando vocês acham na questão de quando o sacerdócio e o levita se corrompem, na questão de levantar profetas para denunciar isso? Como que a gente pode ver isso hoje? Né? Por exemplo, pastor Davi se corrompeu. Estou dizendo que ele se corrompeu, tá? Só estou fazendo uma analogia. Pastor Davi se corrompeu,
E o pastor Wagner sabe, o evangelista Leandro sabe, o presbítero Reginaldo sabe, mas ninguém fala nada porque é o pastor Davi. Né? Então, ou seja, aí há dois problemas. Um, que nós estamos convivendo com isso, se tornamos pecado igualmente a ele, porque a gente sabe não falar nada. Então, aí se levanta alguém, um dia vem alguém aí, entra para essa porta aí, Deus resolve usar ele e fala assim, aqui, ó, pastor Davi fez isso. Levantou um profeta para denunciar um pecado no sacerdote. Isso era comum no antigo Israel. Né? Malaquias, que nós gostamos muito de ler, né, e fazer a alusão à questão do dízimo, quando a gente vê lá no final, a gente percebe que o sacerdote não estava repassando o que o povo estava mandando. Né? Então, assim, esse problema e esse tipo de profeta, será que talvez existe hoje? Oi? Não, pode falar aí. Uma coisa aí, Rafael? Alguém arriscou aí fazer alguma pergunta no Zap aí? Ó? Irmão, eu vejo. Emanuele está fora, porque ela sabe que vai ter um brinde aqui depois, aí ela não está participando, não. Pode falar. Então, sobre colocar, da mesma forma que o senhor falou aí do pastor, né? Eu vejo assim, eu aprendi, mesmo assim, muito leigo na história, eu aprendi assim, que se eu sei que o irmão está em pecado, eu sei, tenho certeza, e é pecado, não é invenção minha. Eu aprendi assim, eu acho, no meu modo, não acho não, porque nada de achar, não ter certeza. Sim, O certo é eu chegar para o irmão, ó, irmão, no particular, sem escandalizar, ó, irmão, o senhor está assim, eu vi, o Senhor está me incomodando, o Espírito Santo está me incomodando, porque eu conheço a verdade. Irmão, vamos orar agora, vamos parar, o senhor vai parar. Essa. Não quer, me trata mal. Vou buscar um irmão para servir de testemunho, não é assim? Sim. Vou chegar até o irmão, vou falar com o irmão a mesma coisa. Ele é o testemunho. E o irmão sabe que eu estou levando ele como testemunho. Sim. Vai ficar até bravo, talvez até me agredir. Não quer. Aí sim eu vou procurar uma outra autoridade na igreja, vou passar a situação e vou levar para a igreja. Mas levar para a igreja no culto público? Não é no culto público, Sim. porque eu vou escandalizar aquele que não conhece. Que não conhece. Entendeu? Isso é muito sério, o negócio que você falou. É muito sério. Muito sério. Aí eu não sei se é um profeta escolhido por Deus. E hoje é crime isso, tá? Você escandalizar de púlpito um membro hoje, isso é crime hoje. Mas o que está acontecendo hoje é isso. E assim, eu acho de uma falta de ética tremenda. Tremendo. Que se eu sou pastor da igreja e você fez alguma coisa, nós vamos tratar nós dois. Entendeu? Não, o lance é o seguinte, é o saber algum podre seu e querer usar aquilo para subir, ou para poder te prejudicar, então, assim, ou para poder me aparecer. Eu acho isso muito fora de ética, porque fazer uma reunião, chamar todos os membros da igreja para mim botar você para fora. Entende? Não, e o pior é que isso acontece muito. Ninguém faz isso é um dos marcos da Assembleia de Deus. Mas ninguém faz o que foi ensinado, não. O senhor conhece algum fato assim, que o senhor sabe algum fato do que foi ensinado, que é para fazer assim? Eu sei que o irmão está pecando. Sim. Isso acontece um pouco, porque normalmente o gostoso é escandalizar. Entendeu? Escandalizar. Parece que as pessoas sentem prazer em ver o irmão derrotado. Entendeu? Essa é a verdade. Parece que as pessoas sentem prazer em ver os irmãos derrotados, e na verdade a gente tinha que chorar quando a gente vê uma pessoa que cai. Uma pessoa que a gente às vezes, talvez a gente não conhece por falta de conhecimento, mas que a gente gosta muito de usar o nome dela, que é a Frida Wiener, a esposa do sueco que formatou a Assembleia de Deus aqui no Brasil, né? Gosto de falar que foi um hino lindo. Essa mulher foi expulsa da igreja.
Essa mulher foi expulsa da igreja. Essa igreja dirigiu a Assembleia de Deus durante 15 anos. Ela foi expulsa. Expulsa do jeito que você está falando. Entende? Então, assim, eu acho muito desagradável e eu não concordo com isso. E às vezes tem algumas reuniões que pegam fogo mesmo, principalmente na Assembleia de Deus. A gente tem que falar no contexto que a gente vive. Principalmente na Assembleia de Deus tem reunião que às vezes a gente quer, chama a membresia, né? E faz aquela reunião e às vezes para discutir. Eu acho que reunião tem que discutir algo que pode melhorar para o reino. Se eu sou pastor da igreja e o pastor Wagner fez algo que não agradou, nós vamos tentar tratar. O pastor Wagner não fez legal, vou te disciplinar, só aceita a disciplina. Não, eu não aceito a disciplina, quero sair, a sua carta está aqui. Tchau, vamos embora. A igreja não precisa saber disso. Isso não é edificante para a igreja. Isso não é crescimento para a igreja. Sabe por quê? Porque o que acontece? Tem pessoas que espelham em você. Tem pessoas que olham para você e falam, um dia eu vou ser igual essa pessoa, igual o pastor Wagner, igual o presbítero Reginaldo. Um dia eu quero sentar no púlpito ali também. Aí você expõe aquilo para aquela pessoa e fala assim, se o presbítero Reginaldo caiu, quem sou eu perante o Senhor? Eu vou embora Mas também. sabe qual é o bicho disso aí? O bicho, no meu modo de ver, acabou tendo que contar alguma coisa para o pastor. Vai que o pastor conta. Temos um grande problema nisso, tá? Né? Agora eu tenho um segredo que preciso contar para o pastor, tenho um problema, quero contar para o pastor, mas eu já sei que a igreja... E o mais legal é que tem liderança que prega ainda. Entende? O mais legal é que tem liderança que você conta para ele, pastor, ó, eu fiz isso, aconteceu isso comigo. Aí quando tem um domingo de pregação, ele vai pregar e fala assim, irmão, ó, tem esses pecados aí, Deus não agrada. Aí, poxa, você viu que você falou com ele, ele jogou aquilo ali no púlpito. Sim. Leandro, aconteceu comigo. Logo quando eu voltei em 2015, eu vi como é que estava o andamento da igreja, né? Aí eu fui e falei bem assim, você ó, tem algo de errado dentro da igreja. O Reginaldo vai pagar pizza hoje, tá? Aí meus primos bem assim, Leandro. Eu pego o telefone dali, ó, tá R$32, tirar no balcão. Aí meu primo falou bem assim, meus primos, rapaz, você é um santarrão, Paulo Henrique. Você tem que ser do seu jeito, você não é do meu jeito, não, mas Deus vai mostrar vocês. 2 meses. Rapaz, as coisas foram acontecendo, que quando veio a reunião, rapaz, não ficou ninguém. Bem que você falou. São coisas que Deus mostra e a pessoa tenta te rebaixar ainda para sobressair, mas que tem que prevalecer a palavra do Senhor. É isso aí. Vem cá, ler o que a Manuela escreveu aí. Mais alguém? Vamos lá, aqui ela botou. Infelizmente, esse assunto é mais atual nos nossos dias. Como falado hoje, os profetas reconhecidos são aqueles que profetizam o que os nossos ouvidos querem ouvir e não aquilo que precisamos. Ela colocou entre parênteses aqui, endireitar seus caminhos e se arrepender, etc. Hoje as pessoas vão atrás dos profetas para se promoverem e não para ouvir a voz de Deus. Infelizmente é tudo muito mecânico. As pessoas trocam muitas vezes a palavra para a profecia. E isso torna a profecia mais rasa. Porque como a gente vê pelos tempos dos profetas da Bíblia, a profecia tinha início, meio e fim. Tinha uma qualidade naquilo que Deus passava para o povo e para uma pessoa só. Bem, boa resposta. Boa resposta. Mas meu voto já é contra ela ganhar, entendeu? Porque ela não está presente. Mas amém. Então, em suma, irmão, só para a gente finalizar, é muito atual, principalmente nos nossos dias de hoje, essa atualização, né, da questão de profetas, profecia
e levantar profetas para denunciar o pecado. Sabe por que não levanta mais profeta para denunciar o pecado? Porque não dá mídia. Não dá mídia. Sim, não dá mídia. Eu vou lá, eu vou trazer o irmão Leandro aqui para pregar aqui, mas ele prega aqui só cajado, só puletada. Tá. Eu tenho que trazer alguém que massageie o ego desse pessoal aqui, porque sim, certo. Isso aí. Sim, então esses profetas aí às vezes não tem porque não tem mídia, né? Porque hoje que vale é a mídia, né? Hoje que vale é a mídia. Fulano de tal, tal. Mas, enfim, semana que vem nós vamos dar continuidade na unidade 3, né? Os profetas, nós vamos falar sobre os profetas maiores, nós vamos abordar uma temática maior sobre essa questão. Vamos orar para nós terminarmos? Chamar o pastor Wagner aqui para dar a bênção apostólica para nós. Amado Deus, soberano Pai, nós te rendemos graça mais uma vez e te adoramos, te glorificamos porque tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade, obrigado pela vida dos irmãos que aqui se encontraram, que eles se encontram assistindo por live, e que em nome de Jesus o Senhor venha nos abençoar e nos encher mais da tua graça, da tua presença, e que o Senhor possa nos agraciar, Senhor, com o teu conhecimento, com o seu entendimento, em nome de Jesus. Eu só queria fazer um pedido antes do pastor Wagner dar a bênção apostólica, de que quem tiver as notas, por gentileza, joga lá no nosso grupo lá, matéria e nota tal, matéria e nota, só para mim fazer uma atualização das notas lá. Porque lá em maio do ano que vem, que é a nossa formatura, onde o Reginaldo vai fazer um churrasco, entendeu? Para dar uma balanceada, entendeu? Ele vai colocar a beca, né? Entendeu? Chapeuzinho, entendeu? Então, assim, tá por conta dele. Então, assim, quando chegar lá em maio, a gente tá tudo certinho para a gente poder fazer aquela. Ah, é isso aí. Então, Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos estender nossas mãos, curvar nossas cabeças, e o grande amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nossas vidas, e aquele que aguarda a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Todos chegam.